Depois, o presidente do STF disse que a pandemia uniu a corte. Vamos assistir. Nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, estamos todos do mesmo lado. A pandemia demonstrou o quão apequenadas são nossas divergências. Quando comparamos a grandeza de nossa missão de zelar pela força normativa da Constituição Federal. Debate não é sinônimo de combate, tampouco dissenso é sinônimo de discórdia. Então, o discurso de Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que, repito, fez esse pronunciamento ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, que compareceu à sessão. Começo essa com você, Fiuza, a sua avaliação sobre o que disse o ministro. O ministro está apostando na retórica, né? Assim, é um ministro que fez uma apresentação de linhas de gestão como presidente do STF, chamando a atenção para o mau protagonismo da corte, né? Dizendo que era importante evitar, digamos, a política interferindo, né, ali na postura, na conduta da corte. Nesse discurso ele está fazendo o contrário. Nesse discurso, é um discurso retórico. Em algum momento pode parecer estar acenando ali para uma estabilidade, mas o presidente Fux sabe, né, e todo mundo que está assistindo esse programa sabe, que as palavrinhas mágicas ali, negacionismo, por exemplo, querem dizer uma fantasia de que há, por parte da sociedade brasileira, uma corrente que não se preocupa com a vida dos outros, que não quer ciência, que quer jogar, né, o próximo na vala dos riscos da pandemia. Isso é uma construção retórica e absurda. E principalmente absurda. Você, olha, faça uma pesquisa. Veja se hoje, quase um ano de pandemia, veja se existem brasileiros que neguem o risco. Veja se existem brasileiros que estejam querendo brincar de anticientíficos. Eu não vejo isso em lugar nenhum. Agora, essa ideia do negacionismo, que evidentemente está colada por essa estratégia no governo federal, o jogo é esse. É colar no governo federal essa suposta conduta, né, de omissão em relação ao enfrentamento. Isso é uma retórica. E dentro desta ideia de que há pessoas que disseminam discurso de ódio, né? Olha, Vitor, se eu tivesse assim relevância, estatura para dar uma sugestão, eu diria, olha, fujam da retórica, autoridades. Vocês querem dizer alguma coisa? Chamem as coisas pelos seus nomes. A quem vocês querem se dirigir? Então, essa ideia do negacionismo, do discurso de ódio, etc., a gente sabe que isso, né, para não dourar a pílula e não cansar a beleza do nosso público, isso serve, por exemplo, como lastro para inquéritos altamente questionáveis, conduzidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sendo que um deles mantém preso, sem provas, sem indício algum, um jornalista. E isso não é questionado por ninguém. Eu não vou me deter nesse caso. Eu só vou observar que esta ideia, né, a regrinha é a seguinte: repudie todos os conceitos vazios. Negacionista, você está falando de quê? Então, negacionista é quem nega, prescreve o quê? O tratamento precoce. Então vamos botar os pingos nos is. O tratamento precoce é uma terapêutica experimental que vários estudos indicam como possivelmente eficaz. Ponto. É isso, basicamente, que médicos sérios, por exemplo, infectologistas, estão pregando. A vacina, a defesa da imunização
como o iluminismo, né, como os seres iluminados da ciência. É preciso, primeiro, uma vacina boa, uma vacina que preste. Foi iniciado um programa de vacinação com vacinas que não têm estudos suficientes em idosos. Nós vínhamos falando disso aqui, olhando o laudo da Anvisa, o próprio Instituto Butantan precisou reconhecer isto, até respondendo a outros veículos de mídia, o que é muito interessante de se ver, né? Não ficarmos falando aqui quase que isoladamente. E muita gente está dizendo aí que a vacina é a panaceia, que resolveu tudo. Como? Se é uma vacina emergencial e os vulneráveis, os que estão justamente na situação de emergência, não foram testados. Então eu quero dizer o seguinte, Vitor, essa retórica, negacionismo, discurso de ódio, etc., todo mundo já viu o gato escondido com o rabo de fora, todo mundo já entendeu para que serve, e serve para fazer política. Então quem quer fazer exercício de autoridade, saia de trás da retórica, né? Não é só tirar a máscara, não, tire a máscara da retórica também, e fale, diga a quem está se referindo, né? Fale sobre os valores que quer defender e saia do discurso vazio. Você, Zé? A política não tem gratidão, mas aqui eu quero... Você disse muito bem, é preciso chamar as coisas pelos nomes, as coisas têm nomes, né? Esse tipo de discurso, espalhando ali pela esplanada dos ministérios e Praça dos Três Poderes, acusações, isso não constrói nada. Eu fiquei com a impressão de que o Supremo Tribunal Federal se arrependeu da decisão de mandar para os estados e municípios todas as soluções para enfrentar a pandemia. Com isso, tirou a possibilidade de uma liderança nacional forte aqui no Ministério da Saúde para implementar um só regime em todo o país, no sentido de ofertar mais vagas nos hospitais e orientações. E aí cada estado e cada município colocava a sua posição, né, individual, porque não se pode tratar um Brasil, né, do tamanho que é o Brasil, com as diferenças da mesma forma. Eu ouvi aqui no Congresso Nacional um debate sobre meio ambiente dizendo que não se pode tratar da mesma forma alguém que lá na região de floresta mata uma onça, talvez para se defender, ou mesmo no sentido de achar que essa onça pode ser uma ameaça no futuro, tratar da mesma forma para quem em São Paulo, na cidade de São Paulo, mataram uma onça. Ou seja, quem derruba uma árvore em São Paulo não pode ser tratado da mesma forma quem derruba uma árvore numa fazenda. E é verdade. As regiões têm sim as suas, vamos dizer, as suas características especiais próprias, mas uma liderança mundial que eu cobro sempre, não foi exercida pela OMS, e o Supremo aqui impediu que o presidente da República exercesse essa liderança no combate à pandemia. Mas mesmo assim, o Ministério da Saúde agiu, foram aviões levando insumos, levando equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, levando os respiradores, levando cloroquina, tratamento preventivo, enfim, o Ministério da Saúde agiu. E agora dá a impressão de que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos os ministros, estão arrependidos da decisão. Estão dizendo, olha, nós decidimos que é um compartilhamento sem tirar o poder do presidente da República. Não, o Supremo decidiu que os prefeitos e governadores é que comandavam o processo. Essa retomada hoje dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, isso já devia ser apresentado como um pedido de desculpas. Nenhum trabalhador tem 2 férias por ano, 2 intervalos. E o terceiro é as férias legais, que geralmente os integrantes do Judiciário vendem. Então tem os 2 do Judiciário e dos Tribunais Superiores. Tem os 2 intervalos e mais as férias. Quer dizer, isso está errado. E o discurso do ministro do Supremo Tribunal Federal devia ser no sentido de, olha, nós estamos recebendo com aumento alguns reajustes para o Judiciário em plena pandemia, quando o Brasil está em dificuldade. Então nós vamos liderar
uma proposta para ser votada no Congresso Nacional para acabar com essa injustiça e acabar com esses aumentos salariais sem justificativa, até em época de pandemia, quando o orçamento público está restrito e em dificuldade. Então, esse é que deveria ser o discurso da reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. No mais, olha, o Supremo tem muito que fazer nesse ano. Eu repito, 2021 é um ano importantíssimo para as futuras decisões nacionais.